Vamos esperar. Eu vou pedir que antes da gente iniciar, eu vou pedir por. Deixa eu ver quem que tá aqui, eu quase não tenho contato. O irmão Gesiel, para ele dirigir a Deus em oração para a gente começar essa aula. Oremos? Amém, irmã. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar. Senhor amado Deus e Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nessa noite, Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor Deus venha, Pai, nos dar, Pai, entendimento cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Venha usar a Tua filha, Senhor, e que venhamos aprender bem mais da Tua palavra, Senhor. E que esses exemplos, Pai, possam ser vida em nosso coração, Pai, cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né? A gente já viu, né, um esboço, eu nem digo que a gente fez um estudo do livro, porque para estudar esses livros a gente teria que gastar bastante tempo em ir debruçado neles, né? Mas a gente teve um panorama sobre esses livros, que a finalidade é que vocês vão lá pesquisar, ler e aprender mais sobre esses profetas que trouxeram mensagens importantes tanto para aquela época, como a maioria dos profetas aqui, ó, eles profetizaram sobre a, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus e também a sua vinda, né, que estamos aguardando. Então, tem profecias que são para nós ainda, que não foram cumpridas. Então, é importante que a gente leia, que a gente busque compreender melhor a mensagem desses profetas. Eu escolhi essa matéria para dar esse ano porque eu vejo que passa muito batido sem a gente ler, né, os livros dos profetas maiores, os profetas menores que ficam lá no meio da Bíblia. Às vezes, se você pedir para alguém procurar o versículo, tá até colado lá, né, na Bíblia, e tem mensagens maravilhosas para a nossa vida, e que a gente pode aprender muitas coisas com eles, né, e com os acontecimentos daquela época. Então, hoje nós vamos começar com o Ezequiel, tá? Vamos ver se abriu aqui no computador. Se eu conseguir aqui no computador, para mim é melhor, Daniel. Se conseguir colocar eu aí. É o que eu estou fazendo hoje. Eu falei que eu estava com tudo desligado e falando com vocês e queria que vocês me ouvissem. Eu estava fazendo a mesma coisa. Essa nossa geração dos velhos, nós não somos nada tecnológico, né? Mas vamos lá. Então pode passar, Daniel, a primeira slide aí. Nós vamos ver aqui o livro de Daniel, de Ezequiel, ele se divide em 4 seções. Primeira coisa que nós vamos ver foi o chamado, aqui a comissão de Ezequiel, no capítulo 1 e versículo 3 do Ezequiel. Ele vai receber, 1, instrução, 2, capacitação, 3, responsabilidade. Porque a gente sabe que quando Deus chama, ele supre tudo aquilo que a pessoa precisa para concluir aquela mensagem. Para a gente lembrar, o Ezequiel, ele começou a profetizar alguns anos antes do povo ir para o cativeiro da Babilônia.
e depois ele continuou o trabalho dele no cativeiro, ele foi levado, ele era um sacerdote e ele foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então ele profetizou antes de ir e ele profetizou também durante o tempo que estava lá, porque ele também estava juntamente com o povo. É o que eu já falei em outras aulas, que muitas vezes a desobediência, né, as decisões erradas de um povo sobrecaem, às vezes, num servo de Deus, né? A gente tem que viver, por exemplo, se uma nação toma como que eu diria, decisões erradas, contrárias à vontade de Deus, e acontece uma coisa que atinge toda a nação, então isso vai chegar na gente também. É certo que vai chegar na gente. E então, assim como Daniel foi levado para o cativeiro da Babilônia, Ezequiel também era um servo de Deus, um sacerdote, e ele está aqui na Babilônia. Então, aqui, o primeiro, logo no começo do livro, nós vamos ver o chamado do Ezequiel, como que Deus chamou esse homem para falar sobre o que ia acontecer com o povo. Aqui já estava decretado que eles iam mesmo para o cativeiro, eles não mudou com o clamor de Jeremias, né? Jeremias clamou, pediu para ele se converter, Jeremias chorou, e o que aconteceu? Ele foi preso, ele apanhou, ele foi jogado na cisterna, tudo isso aconteceu com Jeremias, porque a mensagem não agradava o povo, e eles não queriam obedecer, eles não queriam reconhecer o erro deles, então agora chegou a época do Ezequiel aqui, mais ou menos contemporâneo com eles, com esses outros profetas que trazia a mesma mensagem, só que aqui em Ezequiel a gente vê que Deus ele já tinha decretado o que ia acontecer com o povo. Então não era um aviso para eles já estavam sabendo o que ia acontecer. Mas aqui o Ezequiel, ele tem no capítulo, nós vamos chegar lá, vamos primeiro aqui no chamado dele, capítulo 1 e versículo 3. Vocês vão fazendo anotação, depois vocês vão lá na Bíblia e ler também. Olha lá, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então aqui chegou quando ele recebeu essa mensagem que a gente vê hoje, né, que a gente vai ver, ele estava lá na Babilônia. Essa visão que ele teve, ele já estava na Babilônia. Mas por que a gente sabe que acho que 6 anos antes, eu estava lendo aqui deixa eu procurar aqui, o Ezequiel 1 fala quando foi que ele começou. Olha só. Vamos colocar aí, Daniel, que eu marquei aqui na minha Bíblia, mas aí, para a gente, se você conseguir colocar o capítulo 1 e versículo 1 e 2, para você ver. E aconteceu no 30º ano, no quarto, dá tudo certinho aqui, no 30º ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aí, no 2, no quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Jeoaquim, tá? Aí fala que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus,
junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ele começa a ter uma visão da glória de Deus. E quando você lê esse capítulo 1, você vai ver que o Ezequiel ele teve umas visões assim. Ele relatou aquilo que ele viu, mas era uma coisa assim, sobrenatural e de maneira que é até assustadora, né? Se a gente fosse ver. Mas porque ele relatou o que ele estava vendo, mas Deus fez com que ele visse, por meio daquela apresentação ali, a glória de Deus, o poder de Deus, que todas as coisas estão sob o controle de Deus, que Deus é um fogo consumidor quando é para corrigir as pessoas, mas que Deus também é um fogo que arde no nosso coração quando a gente se arrepende. Então, ele vê a semelhança de um ser vivente e que tinha olhos, a gente começa a olhar, a lembrar lá no livro de Apocalipse, igual a gente já leu, já estudou, a visão que João teve dos animais que ele viu, que tinha olhos para lá e para cá, mostrando a onisciência de Deus que vê todas as coisas. Então, eu quero que vocês depois leiam esse capítulo 1. A gente vai lendo assim, vai ficando assustado até com a imagem. Eu fico tentando imaginar, esses seres tinham asas e rodas grandes nos pés, que andava para lá e para cá, tinha rosto de homem, tinha rosto de leão ao mesmo tempo. Então, eu penso assim que foi uma mistura de coisa que o Ezequiel viu, e dentre elas ele viu ali um leão, né, o rosto de boi, de águia, a mesma coisa que João viu no livro de Apocalipse, quando ele fala que ele viu 4 seres viventes, e que esses seres viventes tinham rosto de aparência de boi, que é um animal doméstico, né? De águia, de leão e de homem. Aqui está mostrando que o Ezequiel viu todas essas coisas e andava, olha, no versículo 1 e 12, fala, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, e iam, e não se viravam quando andava. E quanto à semelhança dos seres viventes, o aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saía relâmpagos. Então, parecia uma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo Deus queria mostrar para ele a glória dele, o poder dele, e o que ele ia fazer com aquele povo, e que começou justo passando todas essas coisas ali, e Ezequiel tendo aquela visão, todo assustado com aquelas coisas que ele estava vendo, mas Deus estava mostrando o poder que ele tinha, que embora ele estivesse fora já da terra deles, junto ao rio Quebar, rio da Babilônia, e o povo estava entristecido, humilhado, porque foram levados cativo, agora eles eram escravos na Babilônia, agora eles estavam vendo que Deus avisou e Deus não estava brincando, né? Que Deus viu todas aquelas coisas que eles fizeram na terra que Deus tinha dado para eles ali, e eles estavam desonrando a Deus, e agora essa mensagem, o profeta tinha que ser impactado pela glória de Deus, por aquela visão que ele teve, para ele chegar a um povo rebelde,
que aqui mesmo no livro de Ezequiel, você vê várias vezes ele falar, eles são casa rebelde, quer dizer, eles são de todos, são família, povo rebelde. Então, o Ezequiel ia ter que enfrentar um povo que, além de ser rebelde no passado, naqueles dias passados que os outros profetas esteve lá falando com eles e eles não deram ouvido, ele ia ter que enfrentar eles sendo castigado por Deus já em terra estranha. Então, se eles não estão arrependidos, eles vão estar com o coração mais duro e amargurado. Porque é assim, né? Quando a correção vem para a gente, no momento, a própria Bíblia fala que a correção não é um motivo de a gente não fica alegre quando você leva uma correção, oba, apanhei, né? Não é assim. Mas depois ela traz um peso eterno de glória. Por quê? Porque se você ouvir e receber a correção de Deus, você vai ser transformado e vai ser abençoado. Mas esse povo aqui ainda estava rebelde. Então, o Ezequiel, ele tinha que ver quem estava com ele, quem que ia dar a palavra para ele, a mensagem que ele ia carregar, e que para encher ele de força e de coragem, né? Aqui no 1,16 fala que, não, no 16 não. Aqui, ó. E andando, no 24, e andando eles, ouviu um ruído das suas asas, como um ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como um intrépido de um exército, parando eles, abaixava suas asas. 25, e ouviu-se uma voz do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, parando eles, abaixavam suas asas. Então, para vocês entender tudo que está escrito nesse, vocês vão entender, mas vocês vão ter uma imaginação. Vocês têm que ler esse capítulo 1, que você fica imaginando, eu já imaginei várias coisas, mas parece que a gente só vai entender isso lá no céu, né? Ó, no 27 fala, e vi como uma cor âmbar, né, que é uma cor assim meio amarronzadinho. Eu acho que é assim, porque agora eu descobri essa cor, porque quando você vai comprar uns copos, fala âmbar, já viu isso? As mulheres. Então deve ser assim, meio. Ele viu uma cor âmbar como a aparência do fogo pelo interior desse ser vivente, e ao redor desse aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Ele estava tendo uma visão da glória de Deus, e ele foi relatando aquilo que ele estava vendo. Talvez Deus estava querendo colocar todos né, os atributos dele ali de uma forma figurada para que o Ezequiel entendesse que ele não estava sozinho, que ele ia levar uma mensagem a um povo rebelde, mas que Deus ia fazer o quê? Ia instruir, ia capacitar ele, e ele tinha essa responsabilidade, é uma responsabilidade grande que foi dada a ele. Pode passar, Daniel. Então, o capítulo 1 fala sobre isso, tá? A primeira divisão do livro é esse chamamento de Ezequiel, e Deus se apresenta para ele dessa forma. Agora vamos ver o próximo. O livro de Ezequiel se divide, né, em 4 sessões, aí vamos ver o segundo. O juízo sobre Judá por causa das abominações. Nós vamos ler primeiro 4:24. Daniel vai colocar aqui 4:24, né? Ah, Aqui na só minha antes, Bíblia, não. É 4:24? não, é 4:24. Mas antes da gente, vocês segura aí quem já achou,
Antes da gente ler esse aqui, eu quero... No meu não tem, não, 4:24. Será que não é 3:24? Já vai... Dá uma olhadinha. É esse aí, mas segura aí e coloca o... Eu quero ler uns outros versículos que eu separei para mim ler para vocês aqui, que é o 2, no capítulo 2, que está falando do chamamento dessa comissão, dessa convocação que Deus faz para Ezequiel, que é importante a gente aprender. É capítulo 1, versículo... Pode ir no 3 já, Daniel, se você achar aí. Aí, ó. É o 2, é 2, Daniel. Eu falei errado. 2. Isso. E hoje eu estou atrapalhada aqui. E disse-me, filho do homem, Deus sempre falava com Ezequiel dessa forma, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Então, pensa bem, eles já estavam lá na Babilônia, certo? Ezequiel, ele é um profeta exílico, porque ele pregou lá no exílio. Ele já estava lá, e mesmo assim, Deus diz assim, ó, eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Então, quer dizer, continua, né? O 4. Ó, e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. 5. E eles quer ouçam, olha só o que Deus fala para Ezequiel. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, entre aspas aqui, entre parênteses, porque eles são casa rebelde, tá avisado. Ouvindo ou não ouvindo, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então, esse versículo aqui, gente, é um versículo que eu sempre usava e pensava nele, quando a gente já foi para várias cidadezinhas aqui perto da nossa cidade, pregar o evangelho. E uma vez, foi meu irmão também, que ele que me levou para a igreja, ele falou esse versículo para mim, e esse versículo ficou na minha cabeça, e toda vez que eu vou evangelizar alguém, que eu fico tentando falar de Jesus e a pessoa não liga, ou a gente vai num bairro, como aconteceu recentemente com a gente, você está levando pessoas daquele bairro, daqui a pouco eles não querem saber de mais, mas um dia meu irmão falou para mim assim, eu estava desanimado, porque a gente pregava numa cidade, visitava e ia toda semana, e parece que o povo não se convertia, sabe? Não ia para a igreja, não dava ouvido para nós, e a gente ia com uma dificuldade muito grande naquele lugar. E eu estava falando, a gente comentando que meu irmão também estava numa outra cidade fazendo o mesmo. E ele me falou isso, ele falou assim, olha, não se preocupa com isso, sabe por quê? Quer eles ouçam ou não ouçam, um dia eles vão saber que por aqui, nesse lugar, andou um profeta de Deus. E aquilo ali, esse versículo, passando por ele, estudando o livro de Ezequiel, ele me levou de volta lá naquele dia e me fez lembrar. Então, por exemplo, quando você estiver falando com alguém, quando você estiver trabalhando num lugar e parece que não dá fruto, mas se você estiver falando a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, a verdade que salva, você fica tranquilo, porque quer a pessoa ouça e transforme e aceita Cristo ou não, um dia, nem que for lá no juízo final,
eles vão saber que no meio deles andou um profeta de Deus ali, talvez eles zombaram, talvez eles jogaram um folheto amassado que você entregou no teu pé, ou xingou você, desistiu, mas um dia vocês podem ter certeza que eles vão saber que no meio deles andou um profeta. E você falou, você fez o seu trabalho. Por isso que Deus colocou uma responsabilidade sobre Ezequiel, e ele coloca sobre nós, que somos salvos, uma responsabilidade, né, que é levar a mensagem de salvação. E Deus nos reconciliou com ele por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos que fazer a paz entre a mensagem de Cristo faz com que o homem tenha paz com Deus, assim como um dia nós tivemos. Então, nós precisamos de fazer isso. Amém. Semeando a palavra. Isso mesmo, irmão. É muito importante que a gente tenha essa consciência que os resultados não vêm pela nossa vontade, né? O filho da promessa não nasce pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. Então, nós vamos só falar. Deus falou, olha, pode falar, Ezequiel, quer eles ouçam ou não ouçam, mas eles vão saber que esteve aqui um profeta de Deus. O 6 agora. Capítulo. E tu, ó filho do homem, não os temas, tá vendo? Não os temas, nem temas as suas palavras, porque podia ter certeza que eles iam ser rudes nas palavras, ia xingar, ofender o Ezequiel, mas ele disse assim, ainda que esteja contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Não temo o que eles vão falar para vocês, não assusta com o semblante deles, porque eles vão fazer cara feia, porque eles são casa rebelde. Eu já sei que é assim. O 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus, você pode ler esse livro e você vai ver sempre Deus repetindo, são rebeldes, são casa rebelde. E aqui Deus fala nesse capítulo várias vezes, olha, não fica com medo, você vai falar a palavra, quer eles ouçam ou não ouçam. Então, você vê que Deus, os profetas, eles existiram por quê? Porque Deus nunca fez nada com o ser humano sem avisar antes. Então, capítulo 1 e versículo 1 de Hebreus fala que Deus, antigamente, falou de várias maneiras, né, aos pais, pelos profetas, e outros meios a gente viu sonhos e visões que eles tinham, né, a maneira que Deus falava com o povo, mas a nós, ele nos falou através do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e a quem ele também, né, deu todas as promessas para nós. Então, hoje, tudo que a gente sabe, que a gente precisa saber para a nossa salvação, para a nossa santificação, está na palavra de Deus, que você busca lá, e não importa se as pessoas não desprezar a Bíblia, desprezar a palavra de Deus, achar que a gente é bobo de estar ouvindo a palavra de Deus nessa época da vida, o que é isso? Tem gente que fala que a Bíblia é desatualizada, e aí você lê a Bíblia e vê os noticiários, você parece que você está vendo a mesma coisa, tá cumprindo as profecias, e as pessoas ainda acham a Bíblia ultrapassada. Mas Deus aqui, ele reforça para Ezequiel a seguinte coisa, quer eles ouçam ou deixa de ouvir, você fala. Sabe por quê? Porque Deus não vai mudar
ponto, uma vírgula, só porque as pessoas não gostou daquilo que você falou. Nada vai mudar, entendeu? Então, ele falou, ó, pode falar. Se as pessoas não gostam da Bíblia, da palavra de Deus, não interessa se eles gostam ou não gostam, mas tudo que tiver escrito lá vai ser cumprido, tá? Ah, deixa eu ver o 7. Mas tudo é de. Tá. Só o 8 agora, Daniel. Esse capítulo aqui é muito bom. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu falo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Quem que era a casa rebelde? Israel, que estava lá, Judá, né? O povo de Judá que estava lá no cativeiro. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Olha só. Aqui tem uma semelhança com o que está escrito lá no livro de Apocalipse. 9. Ele manda ele comer alguma coisa, quer ver? Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. 10. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Quem tiver, se o Daniel Dionísio estiver aí, está aí. Você acha, Daniel, para mim, em Apocalipse, esse livrinho, quando Deus manda João comer o livrinho. Coloca lá no Google que ele vai achar, até que a gente continua lendo aqui. Beleza. Aí o 3 e 1, Daniel. Agora, e depois me disse, filho do homem. Ele, então, eu acho interessante aqui que ele chama o Ezequiel de filho do homem, e ele só chamava Jesus de filho do homem, né? Jesus mesmo se falava filho do homem, porque ele era nascido, 100% Deus, 100% homem. Mas Deus dá esse chamamento para Ezequiel. Então ele disse assim: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, e vai e fala à casa de Israel. Aí o 2. 3, 2. Então abri a boca e me deu a comer o rolo. 3, 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Conseguiu achar, Daniel? Deixa aí, mandei Apocalipse 10, do 8 ao 11. Vamos ler agora o Apocalipse 10, que acontece. Engraçado que a gente já achou aqui nesse livro de Ezequiel aquela visão daqueles seres que também tem lá no livro de Apocalipse. Agora a gente achou outra coisa, outro acontecimento parecido. Olha só. Apocalipse 10, 8. E a voz que eu do céu... Aqui é João já, não é Ezequiel mais, né, João? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. 9. E fui ao anjo e disse-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na boca era doce como o mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Tem mais? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Tá, é só até esse outro mesmo. Aqui, voltando aquilo que a gente estava falando, ele dá um livrinho, um rolo, um livro,
escrito por dentro, por fora, e manda o Ezequiel comer aquilo lá. E o Ezequiel fala que ele era doce, né? E ele fala assim, ó, depois do homem come o que achares e vai e fala à casa de Israel. Então, o que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui é que é um profeta sendo chamado para profetizar, não só para Israel, para Judá ali, mas ele também ia falar com as outras nações, com outras nações que era fora. E Deus fala para ele: come esse livro aqui. Esse livro representa, para mim, no meu ponto de vista, a palavra de Deus, que ela é doce, né, na nossa boca, maravilhosa, mas quando ela entra dentro de nós, por que é amarga? Porque você tem que tomar uma decisão, né? Quando você ouve a palavra de Deus, queima dentro de você. Se você está errando, se você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, ou se você está deixando de fazer algo que Deus quer que você faça, aquilo fica queimando dentro de você, é amargo, né? Você não tomar uma decisão. E ele disse assim: você tem que comer esse livrinho, porque você vai falar tanto com aquela casa rebelde de Israel, e você também vai falar com outras nações gentias. Isso aí para o Ezequiel. E para o João, ele falou isso. Ele falou: come esse livrinho, porque importa que você vai profetizar, você ainda vai falar com muitos povos e nações. E é verdade, o João mesmo não falou, mas a palavra que, que ele que ele ali escreveu no livro de Apocalipse fala com a gente até hoje. Então, importa que a gente coma, né? Devore, no sentido de ler, estudar, conhecer a palavra de Deus, para que a gente vá falar para essas pessoas que não conhecem Jesus, falar a palavra de Deus, quer eles escutem ou não, por quê? Quer eles escutem ou não, porque ele, no dia do juízo, eles vão saber, puxa vida, essa era a minha oportunidade, então. Eles vão lembrar, né? Talvez eles lembrem de alguém passando, entregando um folheto. Talvez eles vão ser lembrados de alguém que ia lá, levava alguma coisa para eles comer e agradava para que eles pudessem ir, ouvir a palavra de Deus, e eles não recebiam, tá? Então, eu queria ler esse capítulo 2 para vocês, porque foi a forma que Deus chamou, né, e mostrou cada coisa para ele, essa responsabilidade que ele tinha de falar com Israel, com as nações rebeldes, e que tudo isso ele capacitou, ele recebeu ali, né, aquele livrinho, era a mensagem que ele tinha que falar. Agora vamos para frente. Então, aqui a gente viu que é o 3, o juízo de Deus sobre Judá por causa das abominações. Aqui, o juízo de Deus que vinha sobre eles, as abominações era a idolatria que eles praticavam, né? A gente leu o 3:24, para a gente ver se ou se está errado aqui, porque o 4 não tem, né? O 3:24, ele está falando... Ele está falando, então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé e falou comigo e disse, entra e encerra. Não, não é esse versículo também, mas não tem problema não. Vamos aqui, ó. Esse povo aqui, eles se tornaram abomináveis a Deus quando eles prestavam culto a Deus. No capítulo 8, de 7 a 12, nós vamos ver como eles desagradavam a Deus quando eles, aqui está falando no culto, não, no oculto, quando Deus, eles achavam que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo. 8, 7 a 12.
E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil e animais abomináveis, né, que era considerado imundo na lei deles, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Eles estavam adorando a natureza, fazendo ídolos, né? E estava em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel. E Joazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintada de imagens? Então isso aqui, né, fala de idolatria, né? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então quer dizer que o povo, né, colocava lá no escondidinho os ídolos deles, porque eles achavam que ali o Senhor não via. Então Deus via as abominações mesmo no oculto. Mostra para nós que não há nada. Por isso aí a gente olha para trás e vê por que Ezequiel vê aquele ser cheio de olhos, né? Mostrando que Deus, ele vê todas as coisas, não tem nada oculto diante dos olhos. Todas as coisas no livro de Hebreus fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que nós vamos prestar conta. Agora, o desrespeito ao tempo de Deus, no 5 e no 6. E disse-me, filho do homem, levanta agora o teu rosto para o caminho do norte. E levantei meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornará a haver maiores abominações. Tá vendo? Então o povo estava fazendo coisas terríveis dentro do templo, dentro da casa de Deus. E nós vemos também, né, que tem uma profecia que é para o futuro, que um novo templo existirá em Israel e o povo vão fazer abominação. Né? O anticristo vai fazer abominação, vai colocar imagem lá e o povo vai adorar. Esse aqui foi o motivo do cativeiro, todo, idolatria. Idolatria aos deuses estrangeiros, 8:14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, ídolo, né? A adoração à natureza, 8:16. Primeiro a deuses estrangeiros. E levou para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Tá vendo? Os índios aqui adoravam lua, sol, essas coisas, né? Adoravam a natureza, como se fosse Deus. Eles adoravam mais, igual no livro de Romanos fala, eles amavam mais a criatura do que o Criador, que é bendito. E também havia entre eles violência, 8:17.
Então me disse: vês isso, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então, a gente vê aqui, nessa divisão aqui, a gente vê quais foram os motivos que levaram eles para o cativeiro da Babilônia, né? Fazendo coisas às escondidas, pensando que Deus não estava vendo, desrespeitando o templo de Deus, com abominação, com idolatria, Deus, adorando deuses estrangeiros, adorando a natureza, trazendo violência para dentro do arraial deles, né? Aqui a gente vê, já está passando do horário aqui, né? Aqui são as outras, o ponto 3, né? A divisão 3 é o juízo sobre os gentios. E Deus, ele usou esses gentios aqui, as nações gentílicas, para corrigir Israel no pecado deles. Mas é como se eles fossem a vara de repreensão que Deus usou. Mas Deus também vai corrigir esse povo, né? Ele usou eles como vara, mas ele vai também quebrar a vara. E esse aí a gente vai ver na outra aula, na outra aula. Mas antes de terminar, eu só quero ver o capítulo 3. Só vou ler aqui, o capítulo 3:17, que eu marquei para mim ler para vocês, porque fala também um pouco do que Deus falou para, sabe, a responsabilidade que um profeta tem, né? Hoje, nos nossos dias, nós somos profetas, Deus constituiu a gente sacerdotes e profetas, no sentido de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. Então, olha aqui, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Então, o que era uma atalaia? Naquele tempo, os atalaias ficavam numa torre bem alta, porque eles via de longe se vinham os inimigos para atacar aquela cidade. Então, ele tinha que tocar lá um instrumento, que eu não lembrei o nome agora, ele avisava toda a cidade que ficasse de guarda, né, se colocasse em posição, porque eles poderiam ser atacados ali para poder se defender, tá? Então, por que ele foi posto como um atalaia? Porque ele ia avisar sobre a destruição que viria sobre aquele povo se eles continuassem. E nós temos a mesma responsabilidade, nós somos atalaia no sentido de que Deus colocou sobre nós a responsabilidade de avisar as pessoas que Jesus está voltando, que eles arrependam dos seus pecados, coloca a fé deles em Jesus, na graça salvadora de Jesus, no sacrifício que Jesus fez lá na cruz, porque essa é a responsabilidade nossa. Se eles vão ouvir ou não, não tem, essa não é a nossa responsabilidade. Quer ver o 18? Só para nós estar terminando já. 3:18, Daniel. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, ele está falando isso para o Ezequiel. Ele vai falar e o Ezequiel vai levar o recado. Então ele disse assim, ó, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisar, presta bem atenção, porque isso é para nós, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Entendeu? Deus não vai culpar a gente, Deus não vai. Nós não somos responsáveis
das pessoas crer ou não. Nós somos responsáveis de avisar. Deus falou assim, olha, você vai lá, se você não avisar, ele vai perecer, não é também porque você, o evangelho, tem pessoas que falam, e aquelas pessoas que não ouviu o evangelho, e eles vão para o inferno? Se eles não ouviram o evangelho, agora Deus vai requerer de quem isso aí? De quem, para quem ele mandou ir lá e pregar o evangelho, que somos nós. Mas o ímpio, com a impiedade dele, ele não vai entrar no céu, né? Agora o 19. Mas se você avisar, mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da tua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrarás a tua alma. Você está com as mãos limpas a respeito daquela pessoa. Por quê? Porque você já fez a sua parte, que era falar. Né? Às vezes a gente fica frustrado, estou falando isso para vocês, porque como eu aqui, o Valdir e esses irmãos que estão aqui também da nossa igreja, tem os mais antigos, os mais novos, mas mais de 30 anos que a gente está no ministério. O que acontece? Tem horas que dá assim, parece que é em vão, parece que a gente está falando, mas ninguém mais ouve, ninguém quer saber mais da palavra de Deus, ninguém se converte, está difícil, tá? Então, quando você pensar isso, você vai lembrar desse versículo aqui. Se você avisar ele e ele não se converter da sua impiedade, ele vai morrer na sua iniquidade. Mas você livrou, você cumpriu o teu ministério. Então, a Bíblia fala que nós somos cheiro suave para Deus, tanto no que são salvos, quanto nos que se perdem. Nos que são salvos, cheiro suave, porque eles aceitaram Cristo, ouviram a nossa pregação, né? E cheiro de morte para aqueles que rejeitaram, mas nós vamos ser um cheiro agradável quando a gente obedece e vai lá e fala. Então, tanto naqueles que se perdem, quanto nos que são salvos, nós somos cheiro suave para Deus quando nós estamos obedecendo. Né? É isso que anima a gente. Agora, só mais um aqui, ouvinte. Semelhantemente, quando o justo, aqui, primeiro ele está falando do ímpio, olha só, o ímpio, se ele ouvir, arrepender, está tudo ok com ele. Se você não falar nada, não, ele está falando que o justo, se você não avisar, ele vai perecer. E se você avisar e ele não se arrepender, ele perece, mas você fez sua parte. Agora aqui está dizendo do justo, não é do ímpio, do justo. Semelhantemente, quando um justo se desviar da sua justiça, está falando de um crente que sai da vontade de Deus, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste no seu pecado, morrerá. E suas justiças. Ah, não, peraí, deixa eu ler. Não estou respeitando a vírgula, está ficando ruim, ó. Porque tu não o avisaste. Então, no seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão nem lembradas. Mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Esse aqui é outra dificuldade hoje em dia. Quando você vai falar para um crente que ele tá fazendo algo errado, que não está legal a situação dele, muitas vezes a pessoa se rebela contra a gente, fica bravo, ninguém gosta de ouvir isso. Mas a Bíblia fala assim, olha, se você está vendo um justo fazendo coisa errada, avisa ele. Avisa ele com amor, não né, com braveza, mas com amor. Por quê? Porque ele pode ser ceifado mais cedo. E as obras dele nem vai ser lembradas. Já pensou? Ele vai perder o galardão dele, e ele fala assim, mas o seu sangue, da tua mão, eu vou requerer de você que não fez, que não admoestou, que não corrigiu. E o 21, para encerrar agora.
mas avisando você, tu, o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, opa, vou me corrigir, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Tá vendo? Esse é o nosso ministério. E era o ministério de Ezequiel, e é o nosso ministério. Avisar os ímpios que precisa deixar a impiedade, fazer a vontade de Deus. Se ele ouvir, quer ele ouça, duas palavras assim que ficam para nós hoje. Quer ele, a pessoa ouça ou não, você fala, porque se você tiver cumprido o seu ministério, o seu chamamento que Deus mandou você, que ele chamou todos nós que cremos para fazer, você está livre. Você já fez a sua parte. A nossa responsabilidade não é converter pessoas, é levar a mensagem de Deus. Amém? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Alguma pergunta? Tudo bem? Então, tá bom. Então, obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, lembra, fala de Jesus. Procura oportunidade, pede a Deus oportunidade, e quando a oportunidade vier, pede a Deus coragem. Lembra que Deus falou para Ezequiel, tenha coragem, porque eles são duro, casa rebelde, mas você tem que falar. Né? Essa é a nossa parte. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo seu Filho Jesus que morreu na cruz por nós, Pai, e nos reconciliou consigo mesmo pelo seu sangue, e nos deu o ministério da reconciliação, Pai. Mas nós somos fraquinhos, né? Às vezes nós somos rendidos pelo medo, pela vergonha, Pai, de falar do teu amor para as pessoas, Pai. E nós sabemos que o Senhor deu essa responsabilidade para nós, assim como o Senhor deu para o profeta Ezequiel. Nós sabemos como aqueles homens sofreram no passado, e hoje a gente tem oportunidade, a gente tem vergonha de falar, e não importa o que as pessoas vão achar, o que importa, Pai, é o que o Senhor nos mandou fazer. O resto é com o Senhor. Então, nós cremos nisso e por isso nos dê força para fazer a tua vontade, pregar a tua palavra, animar as pessoas que estão fracas e andar também, Pai, no caminho do Senhor, nos fortaleça, nos ajuda, Pai, a viver em santidade, em amor ao Senhor e à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, Boa noite, professora. Hã? Obrigada. Beijo. Beijo.